Meus amigos, eu estava agora há pouco em uma reunião empresarial com o CEO de um grupo que eu faço parte, uma empresa que a gente comprou aí a participação, então na qualidade de sócios no ramo de energia solar. Ele trouxe um texto bíblico que eu já tinha lido faz tempo, mas nunca eu tive o entendimento que eu tive hoje. Eu quero compartilhar com cada um de vocês aqui. É um capítulo que tem apenas 10 versículos. Estou só ajustando aqui a luz. Está muito amarelado. E esse texto, ele tem total aplicabilidade, não somente no ramo empresarial, mas também na tua vida sentimental, emocional, espiritual, né? Eclesiastes 11, versículo 1 em diante, traz a sabedoria desse texto, né? Olha o que diz o versículo 1: lança o teu pão sobre as águas, porque o acharás depois de muitos dias. Cada versículo carrega um princípio. O primeiro princípio que a gente encontra aqui é um princípio da reserva. Você trabalhar com o futuro, você não se preocupar somente com o seu presente, o que você tem que providenciar agora, mas pensar no seu futuro. Pensar que por mais que você não esteja presente amanhã, mas a sua família estará, os seus filhos estarão. Por isso é necessário a gente não se preocupar demasiadamente com o futuro, mas se preparar para quando ele vir. Tem gente que diz assim: bora comer, beber à vontade, bora curtir e aproveitar a vida, porque amanhã eu não sei se eu vou estar. E a pergunta que eu faço para essas pessoas é: e se amanhã você estiver? Né? Como é que vai estar o teu saldo bancário, a tua reserva de emergência? Como é que vai estar os teus investimentos? E por mais que você não esteja, como estará a sua família? Estará em uma situação boa? Então, o princípio aqui está claro: eu tenho que me preocupar com o futuro. Lança o teu pão sobre as águas. Por quê? Porque acharás depois de muitos dias. Versículo 1: reparte a porção com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal poderá recair sobre a terra. Segundo princípio, compartilhar. Nós aprendemos muito, inclusive no ramo empresarial, que para ter lucro eu preciso reter. Eu preciso forçar a barra para cada vez ter mais, mas no contexto bíblico, na sabedoria milenar, é diferente. Quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. E aqui surge a ideia que o individualista, se ele soubesse o poder que tem o compartilhar, ele compartilharia por individualismo. Ou seja, quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Porque para Deus, ele se agrada quem dá, e quem dá com alegria. O coração generoso prosperará. O coração que entrega voluntariamente aquilo que ele tem, né? Aquilo que para ele é um sacrifício, ele entrega. Esse coração é um coração de alguém que haverá de prosperar. Terceiro versículo e terceiro princípio: se as nuvens estiverem cheias de chuva, elas se esvaziam sobre a terra. E se uma árvore cai em direção ao sul ou ao norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. A nuvem cheia de chuva representa a provisão divina. Ou seja, o semeador, ele semeia com a expectativa de que a terra seja boa, mas de que também haja chuva sobre aquela terra para que aquela semente venha a germinar. Eu não sou responsável pela chuva, mas eu sou responsável pelo plantio. Se eu ficar olhando muito para o tempo e não plantar, eu corro o risco de perder a oportunidade de fazer um bom plantio para ter uma boa colheita. Mas Deus está dizendo que há uma nuvem que vai fazer com que através dessa chuva essas sementes venham brotar. Então, terceiro princípio aqui é o princípio da provisão divina. Para todo semeador existe um Deus disposto a fazer cair chuva naquele plantio, para que aquele plantio venha trazer frutos, venha trazer colheita. Versículo 4: aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Princípio da procrastinação. Pessoas que procrastinam estão atrasando o seu futuro. Pessoas que deixam de fazer o que precisa ser feito adiam o seu futuro para frente. Só que o grande problema
é que essas pessoas, elas não têm a ciência, não têm a consciência de que elas não são eternas, elas são passageiras. Quando eu deixo para fazer amanhã o que eu preciso fazer hoje, eu corro um sério risco de que eu venha passar dessa vida para outra sem cumprir o meu propósito, sem cumprir o meu destino. Então, em vez de olhar para o tempo, foque naquilo que você tem gerência. Eu não tenho gerência sobre a natureza, mas eu tenho gerência sobre a minha capacidade de semear. Versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do Espírito, nem como crescem os ossos no ventre, aquela que está grávida, assim também não sabeis as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós não sabemos o que Deus está fazendo agora, mas eu sei o que eu posso fazer, né? Ou seja, ele está dizendo aqui que Deus, ele tem os seus mistérios, Deus tem as suas maneiras, Deus tem os seus caminhos, os seus propósitos, os seus pensamentos. Não cabe a mim querer saber o que ele faz ou deixa de fazer. Versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não recolhas a tua mão, porque tu não sabes qual se deve prosperar, esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ou seja, faça as tuas tentativas, mas tente até dar certo. Eu conheço um amigo que em 2021 estava aí na internet tentando ensinar as pessoas sobre tráfego pago, tentando vender o seu curso, andando com uma popzinha aí pela cidade aqui que eu moro, né? Hoje, 2025, na sua BMW, no seu condomínio de luxo, viajando o mundo, ajudando pessoas, transbordando a vida das pessoas. E eu conversando com ele, eu bati um papo sobre tráfego pago, e ele falou para mim o seguinte: Alan, tem muita gente que não consegue prosperar no tráfego pago porque ele faz uma campanha e espera que dê certo. Eu faço dezenas de campanhas simultaneamente, muitas dão errado, mas as que dão certo me fez ter o resultado que eu tive hoje. Isso aqui, quem trabalha com tráfego pago sabe o que é isso. Você precisa fazer testes, né, para ver qual é o que dá certo, né? Lance semente, uma vai crescer, eventualmente outra não, invariavelmente outra não, mas cabe a você fazer o seu plantio, ou seja, faça tentativas. Tem gente que já vem tentando há anos, mas não conseguiu, e nesse ano de 2025 está desistindo, mas talvez seja exatamente esse ano, o ano da provisão, o ano das coisas darem certo, o ano dos sim. Você vem ouvindo não durante muito tempo, mas talvez esse ano seja o ano do sim. E nesse ano que você vai desistir, não, persista até dar certo. Versículo 7. Certamente a luz é doce, e coisas agradáveis aos olhos é contemplar o sol. Contemple o belo. Desenvolva a capacidade meditativa, né? Pessoas que têm sucesso têm habilidade meditativa. Em um mundo de telas, quem para meditar é rei. Nós estamos passando por um processo de apodrecimento do cérebro. Essa foi a clássica frase, né, acadêmica de 2024. Mas em 2025 a tendência é que os cérebros fiquem cada vez mais podres devido ao uso exacerbado, exagerado de telas. É diferente você vir para cá para produzir. É diferente de você entrar na rede social para produzir ou para consumir bom conteúdo. Mas tem gente que passa o dia inteiro passando tela para cima, pensa que está se informando, na verdade está ficando obeso intelectual, né? Uma obesidade de informação, desenvolvendo ansiedade, transtorno compulsivo, dificuldade de foco. Nós estamos caminhando para uma geração de apodrecimento intelectual em virtude das redes sociais e o excesso de tela, e de apodrecimento cerebral. Meus amigos, tem gente que a gente para conversar, são verdadeiros zumbis. Tem pessoas que a gente para em alguns ambientes sociais, com alguns amigos, a pessoa não larga o celular, não tem mais condições nem de socializar.
Por quê? Porque está preso nos vídeos curtos do TikTok, do Instagram, e o cérebro tem passado por um processo de apodrecimento, literalmente. Então, aproveite diante dessa geração que está se apobrecendo pelo excesso de tela, aproveite para enriquecer o teu arcabouço intelectual, lendo bons livros, consumindo bom conteúdo e se destacando no meio de zumbis. Versículo 8. Mas se um homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve lembrar-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Entenda que todos os momentos de trevas que eu e você passamos serviu como um propósito para dar sentido ao tempo de luz. Eu vou falar isso aqui em outras palavras. Todos os momentos difíceis e desfavoráveis que nós passamos na nossa vida teve o real sentido de hoje dar significado ao tempo bom. Pessoas que vieram da extrema pobreza e hoje desfrutam de prosperidade tendem a ser mais felizes em comparação às pessoas que já nasceram em berço de ouro, que não sabem o que é pegar o busão, que não sabem o que é passar dificuldade financeira, privações financeiras, escassez, né? Porque sempre esteve no mundo bom, no mundo perfeito, essa pessoa tem mais probabilidade de ter problemas de angústia, de crises existenciais. Por quê? Porque a vida, para ser saudável, tem que ter altos e baixos. E quando a vida te apresenta altos e baixos, a tua vida tende a ter mais significado. E é isso que o texto está nos dizendo aqui. Versículo 9, e já caminhando para a conclusão aqui do nosso vídeo de hoje. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te dará Deus o juízo. Sabe o que é isso aqui? Princípio do desfrute. Desfruta, aproveita, curte mesmo os ciclos da vida, as oportunidades, as portas abertas. Vai, aproveita, é o teu tempo, é o verão da vida. Só não te esquece de uma coisa: tudo que você fizer, haverás de prestar contas diante de Deus. Ou seja, é um desfrutar com responsabilidade. É o princípio de desfrute com responsabilidade. E o 10º e último versículo, portanto, remova a angústia do teu coração e joga fora o mal da tua carne, porque a infância e a juventude são vaidade. Ou seja, aproveita, curte, né? Experiencia a vida, mas remove a angústia, os sentimentos negativos. Por quê? Porque tudo isso tende a envenenar a mente, envenenar o coração, produzir inclusive doenças mentais e físicas e diminuir o nosso tempo útil nessa terra. Meus amigos, o canal do YouTube que nós temos aqui trata sobre finanças, investimento, empreendedorismo. Mas eu preciso ser realista para vocês. Já li muitos livros por aí, muitos livros, muitos mesmo. Mas nenhum dos livros que eu já li, nenhum deles é superior à sabedoria dos códigos milenares contidos na Bíblia Sagrada. Esse livro aqui é o único livro que eu leio diariamente, porque é através dele que eu consegui sair de um ambiente de muita escassez, de muita pobreza, de muita dificuldade, para um ambiente promissor e de prosperidade. Receba esses princípios, guarde no seu coração, tome as suas notas e viva o extraordinário. Um beijo no coração de vocês e bora para cima. Procura um problema para resolver, vai cuidar da tua vida e bora trabalhar.